Obrigado, Natália, pela música que nos trouxe nessa noite. Eu quero, nesse momento, antes de compartilhar com vocês a mensagem, chamar a atenção para uma propaganda, vamos dizer assim. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, né? E eu quero, então, fazer essa propaganda. Nós, no sábado, estaremos recebendo a visita, ele já está aqui no IACS, que é o pastor Leonardo Nunes. O pastor Leonardo Nunes, ele é coordenador do Seminário de Teologia no IAP, e formado na área de Novo Testamento, e a área específica do Novo Testamento é o livro de Hebreus. Ele vai falar sobre o santuário. Mas ele não vai falar somente do santuário, ele vai falar dentro do aspecto do sofrimento humano. Como é que o santuário celestial é uma resposta ao sofrimento humano. Um tema, assim, pertinente para os dias em que nós estamos vivendo, diante de lutos, sofrimento, dores, né, que faz parte aí desse contexto de pandemia. Mas não só o contexto de pandemia. O pastor Leonardo, ele disse assim que ele está num período da vida dele onde ele perdeu o pai, perdeu também o sogro, a sogra, e ele falou assim que ele está vivendo o luto e o sofrimento. Então, ele vai apresentar aquilo que ele encontrou na Bíblia como resposta, como solução ao sofrimento humano. Ele vai estar conosco no sábado pela manhã, e no sábado à tarde ele irá continuar. Então, ele começa no sábado de manhã o sermão. Na parte da tarde, ele vai completar o sermão com 2 palestras. E aí, no domingo, nós teremos um encontro com a liderança da igreja, que são os membros da comissão da igreja, o ancianato da igreja, para nós termos aí um encontro com o pastor Leonardo Nunes, falando sobre o discipulado nas Escrituras. E no domingo, então, o nosso encontro aí será às 17 horas. Tá aí, então, um convite para que nós possamos estar juntos nesse momento. Eu gostaria também de dizer para vocês que nós estamos vivendo agora, nessas últimas semanas, nós recebemos várias notícias, informações e pedido de oração de irmãos nossos, né, de outras igrejas, que já poderiam ter tomado a vacina, mas não tomaram a vacina e agora estão hospitalizados com Covid e em situação grave. Então, o que eu gostaria de orientar como igreja? Que nós possamos, então, utilizar o recurso da vacina, que nós possamos utilizar também a ciência, que Deus deu sabedoria aos médicos, e a gente não negligenciar esse cuidado que nós devemos ter neste momento. Uma família específica que nós tivemos a oportunidade de pastorear, ela não tomou e está internada com Covid na UTI. Ele tomou a vacina e teve somente sintomas leves. Então, eu acho que a vacina é uma proteção, um cuidado especial para nós. E, às vezes, como existe muita coisa que está sendo aí pulverizada na internet, pelo WhatsApp, que a gente deveria fazer uma pesquisa um pouquinho mais profunda. Tá? A posição da igreja, a igreja ela não obriga você a tomar a vacina. Ela não diz que você é obrigado, mas ela aconselha os membros da igreja a utilizarem o conhecimento e a ciência como nós temos. Então está aí, se você puder então repensar, algumas pessoas já poderiam estar livres, mas não estão tendo esse cuidado essencial. Vamos nesse momento então, estudarmos um tema que nós apresentamos para vocês aí, é uma pergunta, né, que nós queremos responder nessa quarta-feira: o que é ser espiritual? A primeira vez que eu preguei esse sermão, na realidade, foi um dos primeiros sermões que eu fiz na minha vida, e fiz por quê? Porque em algum momento estava em uma comissão de igreja, e foi feito ali colocado vários nomes de pregadores, para que fosse definido para uma semana de oração.
E aí a gente começou a considerar os vários nomes, para que a gente pudesse convidar para a semana de oração. E alguém perguntou assim: desses daí, qual é o mais espiritual? E o que é ser espiritual? O que é realmente ser espiritual? Será que ser espiritual tem a ver com a roupa que você usa? Talvez a quantidade de livros que você tem numa estante do Espírito Profecia, da Ellen White, ou quem sabe a quantidade de vezes que você leu a Bíblia. O que é ser espiritual? Ser espiritual tem a ver talvez com uma conversa mais calculada, mais apurada, mais equilibrada, que de repente algumas pessoas têm essa comunicação assim mais equilibrada, não são tão afoitos. Será que é isso que quer dizer ser espiritual? Será que ser espiritual tem a ver com seu temperamento mais manso, mais submisso? O que é realmente ser espiritual? E eu gostaria então de trazer à memória de vocês um fato que aconteceu com o povo de Israel. Na verdade, isso aconteceu durante todo o período de Israel. Nós conhecemos muito bem uma expressão bíblica que está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Essa expressão você conhece de cor. A expressão onde o povo de Israel, eles avançaram em direção à terra da promessa, e depois então que eles estavam diante dessa terra maravilhosa, agora então, no capítulo 7, no versículo 2, né, vamos então ao texto bíblico, 1 Samuel. Então, diante aí o versículo diz assim, que tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma frase, uma expressão assim, memorável, né? Ou seja, ele declarou Ebenezer, e aí veio a expressão, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa expressão, ela é muito utilizada no conceito de formatura, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou quando nós fechamos um ciclo, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. A nação de Israel também, ela chegou um momento que ela estava declarando, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas como é que eles continuaram a jornada? Como é que eles continuaram a caminhada? Não foi positivo. Se você ler na história, você vai perceber que eles reconheceram a grandeza de Deus, reconheceram o cuidado paternal de Deus, de toda a jornada, de toda a caminhada, o momento que eles estavam ali diante daquela conquista da vitória, mas depois dessa frase, eles simplesmente passaram a considerar Deus como um detalhe e não começaram a ouvir claramente a voz de Deus. E aí eles começaram, que é um problema humano, né, nosso também, da autossuficiência, das escolhas próprias, relativizar a palavra de Deus, a ordem de Deus, tudo aquilo que hoje também nós somos tentados a fazer. E se você observar, no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22, descreve agora um outro momento do povo de Israel, porque eles se afastaram, negligenciaram a palavra de Deus, e como eles negligenciaram a palavra de Deus, agora eles se apresentam de novo diante de Deus, querendo retornar a ter uma aliança, a firmar o compromisso com o Senhor, mas o que me chama a atenção é a história, a maneira como eles fazem isso. Como é que eu vou adorar a Deus? Como é que eu vou me aproximar de Deus? Capítulo 15 e o versículo 22. Nós temos aí na Bíblia 8 capítulos. Depois de 8 capítulos, eles simplesmente estavam longe de Deus. Uma adoração formal, uma adoração cheia de ritos, mas destituída de poder. Então, no capítulo 15, versículo 22, aparece de novo.
Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus agora, através de Samuel, repreende o povo diante da frieza, diante daquela postura que eles assumiram em tão pouco tempo. Uma postura de algo formal, um Deus distante, já que eles estavam agora diante da conquista da terra da promessa, agora então eles não precisavam mais de gozar da santidade de Deus. A nação de Israel, o povo de Deus, permitiu que as bênçãos de Deus se transformassem em tragédias. E às vezes isso acontece também na nossa vida, né? Às vezes nós presenciamos os milagres de Deus, a cura de Deus. Eu disse esses dias numa visita que eu fiz para uma pessoa que havia contraído Covid e foi hospitalizada, eu parabenizei e falei assim: olha, eu estou aqui para parabenizar você, porque você teve Covid, esteve lá num quadro clínico, e você, depois do Covid, a sua fé foi renovada. Eu vejo isso através da sua presença na igreja, eu vejo através do compromisso que você assumiu com Deus e juntamente com a sua esposa. Você, depois do Covid, parece que o Covid produziu na sua vida, ou seja, o Espírito Santo produziu na sua vida, após o Covid, uma renovação espiritual. E ele concordou comigo. E eu falei: só que essa não é a experiência de todo mundo. Tem muitos irmãos nossos que tiveram Covid, estiveram em leitos clínicos e outros, quem sabe até numa UTI, e que agora, diante da recuperação, estão vivendo um outro momento de aproveitar a vida, mas não a vida diante do Senhor. Reações diferentes, posturas diferentes, mas a nação de Israel, diante do chamado, diante do milagre que Deus concedeu, eles começaram a caminhar de maneira medíocre diante de Deus. E agora então Samuel olha para o povo e diz assim: Deus não tem prazer nessa adoração vazia, mecânica, de holocaustos, de sacrifício. Deus quer muito mais do que isso. Deus, ele não aprecia ofertas. Deus não aprecia simplesmente holocaustos, aonde o seu coração não está presente, não é a quantidade. Deus, ele até condena as nossas celebrações no sábado, quando ela é destituída do poder do Espírito Santo e de uma entrega. Queridos, então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o fato deles terem conquistado a terra da promessa fez com que eles agora abrissem mão do Deus maravilhoso. Isso aconteceu, basta você olhar na Bíblia, o livro de Juízes, que você vai perceber isso claramente, que o resumo do livro de Juízes é: eles não andavam com Deus, cada um fazia o que bem entendia. Ou seja, cada um fazia de acordo com a sua própria vontade. Mas, quando nós olhamos para a história, não só nesse aspecto aqui imediato, porque se fosse só nesse momento, eu diria assim: que tragédia. Mas quando você olha para a história mais ampla do povo de Deus, você percebe que a tragédia continuou. Continuou. Sabe por quê? Eu quero convidar você agora para caminhar na linha do tempo, mais ou menos 400 anos, 4 séculos de história, para a gente novamente agora ter um relatório da vida espiritual do povo. E eu convido você a abrir o livro de Miqueias, no capítulo 6, depois do livro de Jonas, né, que Miqueias não é um livro tão fácil de achar, né? Nós temos aí
Joel, né? Oséias, Joel, Jonas, e aí nós temos Miqueias, no capítulo 6, e o versículo 6 a 7. E o texto diz assim: com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante ao Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E aí o versículo 8 diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto. Tá? Vejam só, queridos. Vamos tentar entender aqui qual era a situação que está sendo colocada ali diante do povo de Deus. Ou seja, nós temos aqui um profeta que olha para o povo de Deus, o povo de Israel, e a figura que ele encontra, a figura espiritual que ele encontra no povo, é aquela caminhada medíocre, aquela caminhada destituída de poder, aquela caminhada mecânica, aquela adoração formal, a mesma situação lá da época de Samuel. 400 anos se passaram, mas o povo não aprendeu a lição. Às vezes, nós como igreja, como membros, nós assistimos semana de oração, vigílias, entra um pastor, sai outro, e às vezes a coisa continua do mesmo jeito. O tempo passa, a gente envelhece, e a gente não amadurece, não tem crescimento espiritual. A gente como pastor que vai de um lugar para outro, a gente às vezes, em um concílio, nós conversamos com um pastor que está agora no lugar que nós já estivemos, como é que está fulano? E a gente, em boas situações, quando a gente menciona o nome, está do mesmo jeito daquela época então. A gente não vê crescimento. O caminhar medíocre, limitado, limitação espiritual, queridos. O caminhar do povo estava assim, e não era somente um momento específico, era uma história. E para a gente tentar traduzir um pouquinho qual é aqui a proposta do povo, Deus está convidando o povo a um reavivamento e uma reforma. E qual é a resposta do povo, Kátia? Qual é a resposta do povo, Horácio? Eles dizem assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor, curvar-me perante o Deus excelso? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ou seja, o povo está convencido da culpa. Eles estão dizendo assim: nós estamos errados. Nós temos um débito com Deus. Agora, como é que nós vamos pagar esse débito? E aí eles procuram uma maneira formal, como oferta. É como se eu olhasse assim: eu estou errado diante de Deus, então peraí, eu vou acertar meu dízimo. Eu estou errado diante de Deus, mas deixa eu trazer uma oferta gorda aqui para Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Ou seja, Deus revela para eles uma situação de fracasso espiritual, e eles então dizem: Senhor, que tal a gente trazer uma boa oferta? Vejam só, essa é a proposta do povo. Tá? O outro ponto que aparece aí, eles dizem assim: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros e com 10.000 ribeiros de azeite? Então, peraí, já que de repente uma oferta não é suficiente, mas que tal a gente trazer uma oferta assim, meio pomposa, entendeu? Generosa, algo realmente que vai chamar a atenção de todo mundo. Querido, Deus não está preocupado com ostentação. Deus não busca isso. Ele não quer show, Ele quer entrega, Ele quer renúncia. Ele não quer espetáculo, Ele quer devoção, abnegação.
E quando nós olhamos para isso, você percebe então claramente Deus dando um outro tom, tá? Agora vejam só, nesse momento aqui, existe uma terceira frase que é construída pelo profeta que diz assim: devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi. Deus não aceita sacrifícios humanos. O que Deus espera? Gabriel, o que Deus espera de um jovem? Deus espera obediência. Deus espera entrega. Deus espera que você esteja vivo e viva sendo fiel a Deus. E aí, queridos, depois dessa situação que é construída pelo povo, o profeta que responde o que Deus espera. O que é ser espiritual? O que é ser espiritual? Veja o versículo 8. Vamos ler agora o versículo 8, que é uma resposta a essa pergunta nossa. Diz assim, capítulo 6 e o versículo 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? O que Deus espera de nós? Ele diz assim, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente na presença de Deus. São três coisas. E eu gosto muito, porque é claro aqui os três elementos, não é? E qual é a primeira coisa que Deus diz aqui que nós devemos praticar? Justiça. Queridos, praticar a justiça. A palavra justiça é uma palavra muito ampla na Bíblia. Se a gente for para o Antigo Testamento e Novo Testamento, e se eu apresentasse as definições de justiça, a gente ficaria aqui a noite toda numa vigília. E possivelmente a gente não compreenderíamos. Mas o que um judeu entendia de justiça? Isso é importante, né? Um judeu, ele achava que justiça era praticar ato de bondade. Então, todas as vezes que ele fazia uma bondade, ele estava praticando o quê? Justiça. E ele pensava assim. Então, como é que se tornava justo? Praticando o quê? Bondade. Então, se eu dou uma esmola, eu estou praticando justiça. E assim eu estou me tornando o quê? Bom. Se eu lavo, então, de repente, aí ajudo o vizinho, estou praticando uma bondade. Eu estou me tornando justo. E assim vai. Só que qual é a maneira como Deus pensa? Qual é o conceito que Deus espera de nós? Queridos, o que Deus pede de nós não é que sejamos bonzinhos. Deus pede de nós para praticarmos justiça. E justiça é diferente de caridade. Deus não está dizendo, e eu não quero aqui dizer, que é pecado e é errado fazer caridade. Eu só quero fazer uma distinção para a gente entender. O que é justiça? E o que é caridade? Que às vezes a gente confunde. Tá? Caridade, geralmente você faz olhando de baixo, né? De cima para baixo. Eu olho então para uma pessoa que está ali no chão, eu vou dar um dinheiro para aquela pessoa. Eu estou olhando o quê? Eu tenho e eu vou te ajudar. Um olhar o quê? Você está embaixo e eu vou te ajudar. Como que é justiça? Justiça você faz de baixo para cima. Você olha para a pessoa e diz assim, ó, você precisa de uma situação diferente. E quando eu olho para essa pessoa, eu digo, faltou oportunidade para você que você não teve. Faltou chance para você. Faltou recurso para você. Você olha para a pessoa não como alguém aonde você diz assim, ela está lá embaixo. Você diz assim, nós precisamos o quê? Fazer com que você
cresça, que você esteja o quê? Nós estejamos o quê? Juntos. Tá? A gente desce na direção da pessoa para buscar essa pessoa, para colocar essa pessoa na posição que ela precisa ser colocada. Queridos, no reino de César, né, que nós vivemos, quem tem poder, quem tem autoridade, exerce essa autoridade dominando sobre os outros, né, comandando, e as pessoas têm que obedecer. No reino de Cristo é diferente a lógica. No reino de Cristo, a autoridade é exercida, não essa autoridade de poder, porque eu tenho poder, porque eu tenho autoridade, e quem comanda sou eu. Aquele que tem autoridade e liderança é aquele que serve. Então veja o conceito daquilo que Deus coloca como justiça para nós. Caridade, geralmente, ele gera um status de dependência na pessoa. Justiça, não. Justiça tem o objetivo de transformar, de libertar, de devolver, de dar à pessoa aquilo que é de direito da pessoa. Se você olhar na Bíblia, você vai perceber que uma das noções mais claras de justiça na Bíblia é o ano jubileu. O que acontecia no ano jubileu? Você podia estar endividado, você poderia ter a sua propriedade perdida, vamos dizer assim, mas quando chegava no ano do jubileu, aquilo era devolvido novamente para você. Isso é justiça. O povo de Israel, eles praticaram esse princípio do ano jubileu? Aquilo que eu li, eu acho que eles não praticaram, como nação. Talvez pessoas praticaram esse princípio, mas esse é o princípio que nos desafia a praticarmos justiça. Então, quando você olha para isso, a justiça é algo que promove liberdade. Caridade você faz à distância. Justiça, você precisa estar envolvido em contato, construindo, juntamente com a pessoa, um novo modelo. Caridade se faz com dinheiro. Justiça se faz com envolvimento, com vida. Jesus, ele compadecia-se da multidão. E ele amava pecadores, pobres e prostitutas. Eles não eram pessoas assistidas por Jesus. Eram pessoas que tinham comunhão com Cristo. Ele sentava na mesa com os pecadores. Ele caminhava com essas pessoas, mesmo diante das críticas que existiam na época. Então, caridade se faz com generosidade. Justiça se faz dando um novo significado à vida das pessoas. O que eu estou dizendo é que nós somos convidados a praticar justiça. Praticar justiça. É um desafio tremendo para nós, não é? Porque é fácil fazer caridade, mas praticar justiça não é tão fácil. Olhar para o outro e falar assim, você não teve oportunidade, espera aí que eu vou te colocar diante da oportunidade, espera aí que você não tem acesso, espera aí que nós vamos construir um acesso para você. Entendeu? Isso não é tão fácil, é um desafio para nós, é um desafio. Mas está aí o grande desafio que Deus colocou diante de nós. E eu poderia dizer que Deus tem um segundo desafio para nós aqui. E esse segundo desafio fala aqui que nós devemos amar a misericórdia. Irmãos, o que é misericórdia? Eu fiz uma pesquisa, encontrei a palavra em hebraico, e ela significa o seguinte, significa amor, amor imutável, significa bondade, generosidade, lealdade, fidelidade. Ou seja, é algo mais amplo. A misericórdia é um passo além da justiça.
É um passo que vai além daquilo que é praticado pela justiça. Queridos, existem alguns pensamentos de Ellen White, que é a nossa escritora, falando a respeito da misericórdia. E ela diz assim, eu gostaria de ler. Ela diz, as censuras brandas, as respostas suaves e as palavras agradáveis são muito mais apropriadas para reformar e salvar do que a severidade e a aspereza. Um pouco mais de falta de bondade poderá colocar as pessoas além do seu alcance, ao passo que um espírito conciliatório seria o meio de as prender a você, sendo-lhe então possível confirmá-las no caminho do bem. Veja o pensamento. Ela escreveu isso no Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 65. Depois ela escreveu assim, ó, se errarmos, que seja pelo lado da misericórdia e não do lado da condenação, da dureza de tratamento. Conduta sexual, página 242. Existe também, ela diz assim, em matéria de, se errarem, que seja do lado da misericórdia, da longanimidade e não da intolerância. Ela está deixando claramente para nós aqui. Se você estiver diante de um julgamento, de uma decisão importante, e que você não sabe que decisão tomar, é preferível errar pelo lado da misericórdia. Queridos, vejam o que ela escreveu no livro Educação. Todo verdadeiro professor entenderá que, no caso de haver erro em sua maneira de agir, é melhor que este seja por ter ele agido do lado da misericórdia do que da severidade. Misericórdia é uma junção de palavras. Palavras bondade, benignidade e fidelidade. Amar a fidelidade e misericórdia tem a ver com os principais valores. Andar em bondade, ser gentil, oferecer ao outro o amor, a chance, a oportunidade. Queridos, novamente repito, a misericórdia é um passo além da justiça. Alguém já praticou, já amou a misericórdia em alguma situação na sua vida? E eu lembro de várias situações. E eu agradeço a oportunidade de não terem praticado a justiça, de terem agido naquele momento com misericórdia. Queridos, o último tópico dessa mensagem, que fala o que é ser espiritual, só relembrando, praticar a justiça. Justiça é diferente de caridade. Amar a misericórdia. E qual é o último? Que não é o último, que é o primeiro. Entendeu? Está na ordem aqui, mas é o primeiro. Qual é o que diz? Andar humildemente aonde? Com Deus. Porque você só vai conseguir praticar a justiça, só vai conseguir amar a misericórdia se você andar humildemente com Deus, na presença de Deus. Esse caminhar, essa jornada, essa dependência completa de Deus. Queridos, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que esse último, que é o primeiro, quando diz que nós devemos andar humildemente diante de Deus, aqui está o resumo dos 10 mandamentos. Aqui está a lei de Deus, que é amar a Deus sobre todos o quê? Sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, ama também a quem? O próximo. Andar humildemente na presença de Deus é submeter a sua vida a Cristo Jesus. É permitir que a sua existência seja completa e construída de acordo com os valores do Senhor. Andar humildemente com Deus é ter uma experiência pessoal, essa relação direta com Deus. Então, o que é ser espiritual? Voltando à nossa pergunta. Ser espiritual é andar humildemente na presença de Deus,
praticar a justiça e amar a misericórdia. Esse é o grande desafio. Isso é ser espiritual. Está aí, então, a proposta de Deus para a nossa vida. E eu convido você a pensar, a ler, a pesquisar mais, quem sabe, dizer, Senhor, eu preciso, eu necessito colocar na minha vida esses valores. Eu preciso andar humildemente na presença de Deus. E a gente faz isso como? Acordando mais cedo, ou tirando um momento, reservando um tempo para estar com Deus. Não existe segredo, queridos. Às vezes quando a gente pensa em vida espiritual, a gente assim, qual é o segredo? O segredo é a leitura da Bíblia, oração e testemunho. No momento que você deixa de ler a Bíblia, você deixa de ouvir a voz de Deus. No momento que você deixa de orar, você deixa de conversar e ouvir também a voz de Deus. Eu disse uma vez para a Andresa, para minha esposa, assim, Andresa, a gente tem que permanecer sempre juntos. Não existe essa de, eu estou casado contigo e você está lá na Alemanha e eu estou aqui no Brasil. A gente precisa sentir o cheiro do outro, olhar nos olhos do outro. A gente precisa estar junto. Se a gente então não caminha junto, a gente vai se tornando estranhos. Sabe, queridos, mesmo de quem tem filhos pequenos, que é uma luta, né? A gente às vezes entra no quarto e eles continuam entrando. Tem hora que eu digo assim, Anne, agora é o papai e a mamãe. Eu preciso, em algum momento do dia, estar onde? Olhar para minha esposa e a gente conversar. Estar junto. Fazendo qualquer outra coisa, além de pagar conta e discutir coisas de filhos. Relacionamento. Andar humildemente na presença de Deus envolve essa caminhada. Queridos, isso é fácil? Não é fácil para mim, não é fácil para você. É o desafio. Isso é submeter, é abnegação, é valorizar. Que Deus nos abençoe nessa noite. E que nós possamos entender realmente o que é ser espiritual. Eu convido então todos vocês a se colocarem em pé, os que estão aqui, os que estão em casa, nos acompanhem então aí diante desta oração final. Grandioso Pai que estás nos céus, que privilégio nosso, Senhor, ouvir a Tua voz, poder encontrar na Bíblia respostas para os nossos anseios. Senhor, nós confiamos na Tua palavra e nós temos a certeza de que o fracasso espiritual da nação de Israel não precisa acontecer na nossa vida. Nós podemos ter uma vida espiritual diferente desse estado de Laodiceia. Nós não precisamos ser morno, nós podemos ser, sim, um crente, um cristão dedicado, pronto e espiritual. A espiritualidade não tem tanto a ver com essa forma exterior, mas tem a ver, sim, com um coração contrito, um coração apaixonado pela misericórdia, um coração que tem uma palavra de bondade, que tem um olhar de misericórdia, diante das falhas, diante do fracasso, diante daqueles que não conseguem e não conseguiram alcançar determinadas propostas ainda na caminhada. Senhor, nos ajude a amar a misericórdia. Nos ajude a olhar para aquelas pessoas que estão com dificuldade nessa caminhada e nos ajude a estender a mão, dizer, vamos juntos, vamos construir uma caminhada. Senhor, nos abençoe para que nós possamos eliminar de nós esses julgamentos imediatos que nós temos de condenar as pessoas e desclassificar o ser humano, porque às vezes nós fracassamos nessa tarefa de querer ser um juiz. Por isso, Senhor, nos ajude também a entender que nós devemos praticar justiça, ir além de atos de bondade, olhar para o outro, dizer assim, produzir libertação, dar à pessoa a chance, caminharmos juntos como irmãos, que nós possamos exercer um perfil dessa atividade
de serviço em favor dos outros. Mas, Senhor, o grande desafio é a gente permanecer humildemente diante do nosso Deus todos os dias. Porque nós só fracassamos na vida espiritual porque nós fracassamos na nossa comunhão, na oração, no nosso devocional com Deus. Que nós possamos ser gigantes no relacionamento com o Senhor. Abençoe a tua igreja, nos leva de volta para os nossos lares, nos abençoe durante o restante dessa semana e no sábado o Senhor nos traga aqui para ouvir a mensagem que Deus colocou já no coração do pastor para essa igreja. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém.